A paz do Senhor, meus amados amigos e irmãos em Cristo Jesus, que alegria estarmos novamente aqui para mais uma EBD Online da Alfa e Ômega. E no dia de hoje nós iremos tratar na lição de número 5 sobre Jesus Cristo e a este crucificado. Sim, a mensagem do apóstolo Paulo era a mensagem que falava do nosso Senhor Jesus, a qual pela cruz pode salvar a humanidade. O textuário diz que, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos, como diz 1 Coríntios 1:23, e a verdade prática ainda diz: o Cristo crucificado, o centro da mensagem da cruz, é a encarnação da verdadeira sabedoria para a salvação. A leitura bíblica em classe, nós que estamos trabalhando nesse trimestre sobre o apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a igreja de Cristo, nos traz em 1 Coríntios capítulo de número 1, o versículo 18 a 25, e depois também o capítulo de número 2, de 1 a 5, o seguinte texto. Nós lemos, mas tenha com você, como sempre falamos, um exemplar da Bíblia Sagrada, que é a sua regra de fé e prática, para que você possa consultar, possa assim também, a partir da revelação que Deus te der, acrescentar na sua pesquisa, para que na sua aula, na sua igreja local, junto do seu professor ou dos seus alunos, você possa assim agregar conteúdo e trazer a revelação que Deus te deu, e que essa aula nossa ela possa tão somente contribuir para a pesquisa que os irmãos estão desenvolvendo. Então nós já pedimos, se vai te ajudar em alguma coisa, deixe aí o seu gostei, o seu curtir. Não perca de colocar lá nos comentários aquilo que você achou da aula, ou contar uma experiência sobre o Cristo crucificado, essa mensagem. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Coisa linda é falar da mensagem da cruz, ainda que muitas pessoas achem que não é tão atualizada, que não é tão valorizada, que não deve ser enfatizada, porque as pessoas querem hoje, no século XXI, ouvir sobre outros assuntos que venham assim a massagear seus egos e agradar os seus ouvidos, assim acalentar os seus corações envolvidos em muitos pecados, ainda que não seja muito palatável, até mesmo gostoso de ouvir, porque conduz à reflexão, à renúncia, ao arrependimento. A mensagem da cruz é o centro de toda a Bíblia Sagrada, porque na cruz se converge todos os pontos, e foi na cruz que a expressão maior do amor de Deus manifestou por mim e por ti, porque lá o Santo de Israel, o nosso Senhor, o Cordeiro de Deus, tirou todo o pecado do mundo, derramando o seu precioso sangue, a qual nos comprou. Não foi com ouro nem com prata, vale a pena te lembrar, mas com precioso sangue carmesim que nós fomos comprados. Paulo, em 1 Coríntios 1, vai dizer: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós não, que somos salvos, é poder de Deus, porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação, porque os judeus pedem um sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Sim, mas para os que são chamados, tanto judeus quanto gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que a dos homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a dos homens. Ainda 1 Coríntios 2 vai dizer bem assim: e eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. E eu estive convosco em fraquezas, em temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder
de Deus, o apóstolo Paulo, que fez questão de deixar claro que mesmo ele sendo um sábio, um erudito, segundo alguns historiadores, alguém que falava cerca de 13 idiomas, escrevia entre 6 e 7 idiomas, que tinha toda aquela cultura que nós já trabalhamos nas aulas passadas, a cultura romana, a cultura grega, dominava a cultura dos judeus, pois cresceu aos pés de Gamaliel, ele que estava ali falando aos gregos, falando que Corinto era uma cidade grega, também uma colônia do Império Romano, falando aos romanos em geral, falando aos gentios, porque a filosofia, como era de Sêneca entre os latinos, como era de Aristóteles, de Sócrates, de Platão entre os gregos, a filosofia de Epicuro, né, de Zenão, que eram estoicos, epicurreus, entre tantos outros filósofos, a filosofia abraçada pelo Império, ela não conseguia amplitude suficiente para preencher o vazio da existência humana. E Paulo, sendo conhecedor dessa sabedoria, mas principalmente sendo conhecedor da sabedoria de Deus, não quis falar para os homens conforme a sabedoria, porque Deus se manifestou em toda a sua criação, na organização de toda a sua criação, onde tudo é perfeito e tem um porquê e tudo é para a glória do nome dele, também na sua lei, também em toda a sua história. Deus, na sua sabedoria, ele manifestou se os homens não quiseram ouvir, mas agora, pela loucura da pregação, nós podemos ser salvos. Então, o que Paulo vai pregar é o Evangelho, as boas novas de salvação. Ele que não quer compartilhar apenas sabedoria humana, mas faz não com persuasão de palavras, mas com poder, demonstração dessa palavra que é poder de Deus, como ele escreveu os Romanos capítulo de número 1, para salvar tanto a grego quanto a judeus, tanto a judeus quanto a gentios. Sim, o Senhor manifestou o seu poder para salvar as almas pecadoras quando entregou seu Filho amado na cruz do Calvário. Nós vamos entender que a verdade sobre Cristo crucificado e ressurreto é o tema de Paulo, é o tema principal de Paulo e é também o tema da nossa aula de hoje. A mensagem da cruz, né? O evangelista Abílio Rosário, grande amigo, tem uma mensagem extraordinária. Eu vou apenas trazer, conjecturando aqui alguns passos. Ele fala dos 7 lados da cruz de Cristo, né? De um lado, o pecador que insistia em não buscar o perdão e junto de todos os religiosos, dos centuriões, daquela multidão, chacoteavam de Cristo. Do outro, tinha um que estava arrependido, suplicava perdão e pedia ao mestre que lembrasse dele quando chegasse no seu reino. Atrás, toda a história da humanidade condenada pelo pecado. À frente, a esperança do homem que seria ligado por aquele ato que estava acontecendo ali na cruz do Calvário. Abaixo estava Maria e João, aonde o Senhor falava sobre a família, e acima apontava para o céu, a vida eterna, aonde Deus, por intermédio de Cristo, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, estava nos ligando de novo a Ele e nos restaurando a essência perdida por conta de Adão lá no Éden. Sim, dentro do homem ainda apontava para esse reino que era implantado, que antes de chegarmos lá, nós viveríamos aqui dentro do nosso coração e implantando na terra o reino de Deus que alcançaria outros corações também extraordinários, 7 lados da cruz, a cruz de Cristo. E o que eu recebi, eu não aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus. O que Paulo vai ensinar, o que Paulo vai pregar, o que Paulo vai falar, sendo ele o maior teólogo de todo o Novo Testamento, escrevendo ali muitas cartas, cerca de 13 cartas, deixando um ensino muito forte também
registrado no caráter escriturístico, porque Lucas foi extremamente influenciado por Paulo, tanto no Evangelho quanto no livro de Atos, né? Nós vamos ver que este mesmo Paulo, ele queria falar de Cristo e Cristo crucificado, a manifestação da sabedoria de Deus que estava no Cristo crucificado, que era, conforme o nosso comentarista deixou aqui no tópico de número 1, o único meio de salvação. Jesus e Jesus Cristo crucificado, o único mediador entre Deus e os homens, Jesus feito homem. Então nós vamos ver que naquela época, né, a pensar na cruz, pensar nessa mensagem da cruz era algo escandaloso. E tudo que Paulo aprende, ele aprende do Senhor, como nós vimos, ele passou um tempo no deserto, como nós lemos agora em Gálatas 1, né? Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder e sabedoria de Deus, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus, poder para salvar, poder para curar, poder para restaurar, poder para transformar, poder de Deus. As pessoas não acreditavam, era um escândalo para os judeus, era loucura para os gregos, né? Mas para os que estão salvos é poder de Deus. Essa palavra do Evangelho, essa palavra de boas novas, aí aparece o grego de evangelion, né? Evangelion, que são boas novas, as boas novas do reino de Deus que acontecerão em breve, acontecem no nosso coração, acontece através da igreja e acontecerão subsequentemente também. O reino de Jesus acontecerá na glória, o Messias, o fundador deste reino. Depois da morte de Cristo, o termo inclui também a pregação sobre Jesus Cristo, sobre esse reino, tendo sofrido a morte na cruz para obter a salvação eterna para os homens no reino de Deus, mas que restaurado à vida e exaltado à direita de Deus no céu, dali voltará em majestade para consumar esse mesmo reino de Deus. Então nós vamos ver ali na frente, né, que quando a posição messiânica de Jesus ficou demonstrada pelas suas palavras, obras, morte e ressurreição, a narrativa da pregação, obras e morte de Jesus Cristo passou a ser chamada de evangelho, uma definição que o Strong traz acerca dessa questão das boas novas, né? Que é a boa nova de salvação do Jesus, que é o Christos, aquele que é ungido Salvador, o Messias, e ele veio para morrer na cruz do Calvário, mas não somente morrer, e não somente a cruz, ela é um símbolo, a cruz vazia, ela é um símbolo, mas ela trabalha unificadamente com aquilo que aconteceu no terceiro dia, que é a ressurreição de Cristo. Ela aponta não para a morte, não para o fracasso, mas para a vida. Quando os judeus pedem um sinal, eles chegam para Jesus e falam, mostra-nos um sinal, né? Porque para a palavra da cruz é loucura, loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Tinha ali a sabedoria dos sábios judeus, tinha ali a sabedoria, a inteligência segundo a filosofia dos gregos e dos romanos, né? E era escândalo a cruz, porque a cruz, como nós vimos na matéria passada em Deuteronômio, fala que maldito aquele que morrer na cruz. Então, como que o Salvador do mundo, como que o Messias, como que aquele que iria cumprir em si as promessas, ele poderia morrer de uma morte tão vergonhosa? Como que Deus usaria deste método? Isso era um escândalo terrível para os judeus, mas os judeus queriam sinais, sim, mostram-nos sinais, falaram para Jesus, e Jesus falou, eu não vou falar nada, nenhum sinal, a não ser o sinal de Jonas. Então o Senhor já estava falando da sua morte, porque ele seria sepultado no seio da terra, e por 3 dias lá ficaria, mas ao terceiro dia iria ressuscitar, como Jonas também ficou 3 dias no ventre do grande peixe, mas ao terceiro dia ele, clamando o Salmo de número 130, clamei das profundezas do inferno e o Senhor me restaurou. Ele também ressurgiu para a vida, para proclamar arrependimento à cidade de Nínive, e proclamando arrependimento à cidade de Nínive,
porque a Bíblia diz que aqueles que crerem serão salvos. Sim, a cidade de Nínive agora recebeu o perdão e a misericórdia de Deus, porque aceitou a mensagem do profeta. Aqueles que aceitam a mensagem do Cristo, que ficou também 3 dias depois de ter morrido na cruz, mas ressuscitou, eles têm a misericórdia, eles têm acesso ao perdão, eles têm acesso à vida, né? Os judeus queriam um sinal, mas Jesus falou: não vou dar outro sinal, senão o sinal de Jonas. Eles querem um sinal, mas não reconheceram os sinais que estavam acontecendo diante dos seus olhos, sinais de curas físicas, sinais de palavras que se cumpria nos escritos dos profetas, e todo o registro do Velho Testamento se cumpria em Cristo, e eles não entendiam os sinais que se manifestariam na cruz de Cristo e também na ressurreição de Cristo. E isso era escândalo era loucura para os gregos, porque os gregos, eles que na sua filosofia, a filosofia trabalha com os muitos mitos, e os mitos trabalham muito com os heróis, era uma loucura um herói perder daquela forma. Ele era então um anti-herói, digamos assim, esse tal de Cristo defunto, conforme falaram os atenienses em Atos 17 a Paulo, estava falando de um tal Jesus defunto que morreu e ressuscitou. Eles não acreditavam, era loucura, aqueles que se diziam sábios, inteligentes, e por isso nós precisamos entender que o Evangelho, as boas novas, são poder de Deus, não é apenas mais um discurso filosófico, não é apenas mais um discurso científico, não é apenas mais um discurso bem elaborado, de uma história bem organizada, uma narrativa que vem somente para agradar a alguém. Não, é a história do amor de Deus, que deu o que tinha de melhor, o seu Filho, que era santo e puro, para morrer no meu lugar, no seu lugar. E isso nós precisamos levar em consideração, né? Então nós precisamos entender que esse evangelho falava de um homem puro, de um homem simples, de um homem humilde, e esse evangelho, ele é pela fé, porque conforme Paulo escreveu aos Coríntios, nós vivemos pela fé e não por vista, né? E muitas pessoas hoje em dia, pelos muitos discursos, e eu sou a favor do ensino, sou a favor da teologia, sou a favor dos originais, sou a favor que se mergulhe, se aprofunde. Nós inclusive sofremos muito por conta da falta de uma pesquisa saudável, aprofundada na palavra de Deus, mas o Evangelho, ele é uma palavra que nos convida a uma boa nova de salvação, e a simplicidade que há em Cristo, da vida de Cristo, da forma como ele vivia, não pode ser perdida, e ele que é o nosso modelo, nós não podemos perder isso em vista. É loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus, porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Está vendo? Aniquilar é exterminar, acabar, destruir, é botar por terra, acabar com os fundamentos e com a base, tá? Falou, ó, isso que você tá muito bem solidificado tá destruído, porque eu vou mostrar uma sabedoria que é maior, né? Porque o próprio Paulo em Coríntios mesmo, ele fala: mas aos santos eu vou falar da sabedoria que vem de Deus. E Tiago ainda explica da sabedoria, sobre a sabedoria que vem do alto. Então o problema não é a sabedoria, o problema é a forma de pensar do homem sem Deus. E o homem que pensa sem Deus, ele é considerado um tolo, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E se não há temor, não há sabedoria, porque ela não vem daquele que é eterno. A sabedoria de Deus é a sabedoria eterna, e a sabedoria dos homens é uma sabedoria passageira, é uma sabedoria vã. Os homens refletem sobre coisas que são apenas passageiras, e então eles são superficiais, por mais profundos que possam parecer em seus escritos e em seus legados, digamos assim, né? Então Jesus, ele mostrando esse poder de Deus, e Paulo também mostrando o poder de Deus. Onde é que está escriba? Onde é que está o inquiridor? Né? O inquiridor, ele aparecia como os escribas, eles apareciam assim como uma cúpula de parte dos judeus. Eles estavam onde havia uns discursos novos para questionar. Em Marcos capítulo de número 2, Jesus está em Cafarnaum, e ali aparece um paralítico. Uma multidão estava para ouvir a palavra, para aprender com Jesus, e estavam ali também
os judeus, os fariseus, os escribas, e eles estavam ali porque era um compromisso, uma obrigação profissional. Eles tinham a obrigação de ver os novos discursos e questionar sobre a validade desse discurso, se não era uma heresia. E ali Jesus vai perdoar os pecados daquele paralítico e vai mostrar a autoridade e o poder, exúsia, que tinha na vida dele, não somente para perdoar pecados, mas para também fazer aquele homem andar. Por quê? Porque aqueles escribas, aqueles fariseus, aqueles homens que estavam ali em nome da religiosidade, eles questionavam, eles arrazoavam em seus corações sobre aquilo que Jesus estava falando. Aquele que fica questionando, arrazoando, inquirindo, aquele que é apenas levado pela inteligência e o conhecimento secular somente, aquele que vai meditar e viver uma vida sábia segundo apenas os preceitos que aprende-se nessa vida e não guiado pelo Espírito, buscando o conhecimento dos santos, que é pela palavra, a orientação do Espírito Santo para ter uma vida sábia conforme a vontade de Deus, ele é alguém que é considerado um tolo e ele não vai conseguir se levar pela fé. E aí, meu amigo, não tem como. Aqueles que creem serão salvos. Os que não creem, eles vão questionar, eles vão sempre criar situações, e esses já estão condenados. É difícil alguém que não crê alcançar a salvação, porque pela fé, o justo viverá. O justo viverá pela fé. E ali nós vemos, de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então nós precisamos meditar na lei do Senhor de dia e de noite, o evangelho, a palavra da boa nova. Entrando na casa, acharam o menino com Maria e sua mãe, prostrando o adoraram e abrindo os seus tesouros. E veja, aquele que foi crucificado, isso mostra também a natureza de Jesus, que veio em carne, que nasceu de forma natural, ainda que fosse gerado pelo Espírito Santo. Então disse: ai de mim, pois estou perdido, porque um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o rei. Isaías está clamando, ele está pedindo a Deus que o ajude, mas o evangelho, ela é uma mensagem que pode purificar o homem, ela é uma mensagem que pode transformar o homem, ela é uma mensagem que pode restaurar o homem, e isso é extraordinário, E ainda Jesus falava: tomai sobre mim meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde. Então o evangelho, ele não é filosofia humana. O evangelho, a cruz, ela nos ensina a ser humildes como Jesus era humilde, nos ensina a sermos mansos, nos mostra as nossas limitações, como Paulo falava: olha, irmãos, ainda que em tristeza da parte dos que deveriam se alegrar, confiando vós todos que a minha alegria é a de vós todos. A minha palavra, a minha pregação não consistia em palavras de persuasão, sabedoria, mas sim demonstração de espírito e poder. Paulo fala aos Gálatas: será que com dores terei que vos gerar novamente? A gente tem que reconhecer as nossas limitações. Paulo foi preso, Paulo foi humilhado, Paulo foi chicoteado, apedrejado, descido num cesto, passou por naufrágios, entre tantas situações. Ele entendeu e ouviu do Senhor que a graça do Senhor bastava a ele, porque o poder do Senhor se aperfeiçoava no meio da sua fraqueza. Então o evangelho nos conduz a refletir sobre isso, E o Senhor, ele nos convida a pregar sobre essa cruz, a falar sobre essa obra que foi feita na cruz, a mensagem da cruz, essa mensagem que era loucura para as pessoas, a mensagem de um homem que podia salvar, como que um herói que agora perdeu, como os gregos eu falei, os heróis não perdiam, como que esse herói, ele perdendo, ele consegue dar a vitória para outras pessoas, Então o Senhor, ele nos convida como igreja dele, em Marcos 16, de 15 a 18, você conhece o texto: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. O Senhor está nos convidando. Em Mateus 28 ele fala sobre fazer discípulos, ensinar as pessoas, para que elas cresçam também na sua fé, Tornamo-nos ousados em Deus para vos falar do evangelho de Deus com grande combate, mesmo depois de ter padecido. Paulo está escrevendo aos Tessalonicenses na sua primeira carta, capítulo de número 2, versículo de número 2. Ele padeceu, ele sofreu, foi agravado em Filipos, mas agora ele se tornou ousado para falar
da palavra do Senhor, né? E ali também comunicar não somente o Evangelho de Deus, mas também as nossas próprias almas. Então Paulo, ele tinha uma mensagem, a mensagem da cruz. Ele vai falar aos Coríntios: eu quero esmurrar a minha carne, né? Ele está querendo carregar a cruz, ele quer entender e viver e praticar aquilo que Jesus falou. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, esmurrar a carne, tome a sua cruz e me siga, né? Olha lá, eu quero comunicar a minha alma, eu quero que a minha vida ela venha a ser um exemplo desse sacrifício que Cristo manifestou na cruz do Calvário, dessa mensagem da cruz. A minha vida seja expressa como a mensagem da cruz do Calvário, né? Então ali na frente ele ainda volta a falar: lembrar, irmão, dos nossos trabalhos, fadiga, pois trabalhando noite e dia para não ser pesado a nenhum de vós, vos pregamos o Evangelho de Deus. Ele quis dar bom testemunho diante dos Tessalonicenses, ainda no segundo capítulo da primeira carta, versículo 8 e 9, ele ainda vai falar mais dessa postura dele: eu pequei, porventura, me humilhando a mim mesmo, para que vós fosseis exaltados, porque de graça eu vos anunciei o Evangelho de Deus. Sim, ainda que o mesmo Paulo, lá em Coríntios 9, ele vai falar que aquele que faz a obra, ele é digno do seu salário, que não pode fechar a boca do boi que debulha, que ele pode carregar com ele uma mulher, é justo carregar uma mulher santa, uma esposa, né? Valorizando assim a família também, que o obreiro, ele é digno do seu salário, que aquele que pregue, que viva do Evangelho, ele renuncia a isso em um certo momento, ainda que em outras situações ele vai receber a ajuda de outras igrejas, mas em alguns momentos ele renuncia a isso, ele vai trabalhar, vai ser levantador de tendas, e ali ele vai, para não pesar diante daqueles que arrazoavam, questionavam sobre Paulo ser ou não um explorador. Muitos questionavam sobre a idoneidade de Paulo, e a segunda carta de Coríntios ele explica muito sobre o chamado, sobre o ministério, sobre o caráter dele, que ele busca viver para Cristo, ele que é servo de Jesus Cristo, que foi chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, conforme Romanos 1:1, nós vemos aqui que o justo viverá pela fé. Ele ainda escreve lá no versículo 15, 17, e antes ele vai falar: olha, eu estou pronto para vos anunciar o Evangelho, a vós que estáis em Roma, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também depois do grego. Paulo não está preocupado em falar sabedoria humana, mas falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, mas a sabedoria de Deus, porque a sabedoria dos príncipes deste mundo que se aniquilam, né? Por nada me propus entre vós, senão a pregar Jesus Cristo crucificado. Que a minha mensagem, que a sua mensagem seja a mensagem do Cristo crucificado. Esse Jesus Cristo que foi crucificado e que ao terceiro dia ressuscitou. Essa mensagem da cruz nos fala que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Pedro vai escrever na sua primeira epístola, no capítulo número 2, que nós temos nele, Jesus, um modelo, né? Um modelo a ser seguido. Então esse modelo é um modelo de sofrimento, e por isso o próprio Jesus nos convida também a levar a nossa cruz. Mas se com ele nós sofremos como ele sofreu, também ele tendo ressuscitado, com ele nós iremos ressuscitar. Mas se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. Não, nós cremos, eu creio, eu sei que você crê, e se você não crê, acredite nisso, Jesus ressuscitou. A mensagem da cruz aponta para o nosso Senhor Jesus Cristo, e esse ressuscitado, sim, ele ressuscitou o terceiro dia, e porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Mas se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. Mas nós cremos que ele ressuscitou, sim, que ele sofreu, mas que ele ressuscitou. E se nós com ele sofremos, em breve com ele também seremos ressuscitados. E como ele disse em João, capítulo de número 14, estaremos com ele aonde ele
estiver para sempre. Porque primeiramente vos entreguei o que de recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Ei, pregador, ensinador, irmão, aquele que entrega um panfleto, como Pedro disse, esteja preparado a, assim com mansidão, expressar a fé que você crê. Pregue a Escritura, fale da palavra de Deus. É na palavra, é por intermédio da palavra, é através da palavra, a palavra que é lâmpada para os nossos pés, que é luz para o nosso caminho, ela que é o nosso deleite, que é mais doce do que o mel, que é escudo para os que nela crê, que você tem que guardar no coração para não pecar contra Deus. Jesus nos chama constantemente a tomar a nossa cruz e o seguir. Sim, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, pelo qual o gozo que estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, assentou-se à destra do trono de Deus. Hebreus 12:2 diz que Jesus suportou a afronta, e eu e você também temos que suportar. Ele, sendo achado em forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. É por isso que Paulo vai falar que já está crucificado com Cristo e não vive mais ele, mas Cristo vive nele, e a vida que ele agora vive na carne, vive pela fé do Filho de Deus, a qual o amou, me amou, te amou e se entregou a si mesmo por todos nós. Em Gálatas 2:20 ele registra isso, e é por isso que também em Gálatas 6:14 ele não vai se gloriar em mais nada a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para ele e ele para o mundo. O mundo precisa estar crucificado para mim e eu para o mundo, né? Porque tem muita gente que prefere não viver isso. Nós, se não tomarmos cuidado, crucificamos a Cristo por qualquer besteira novamente. Que isso, Diego? Sim, e acabamos por nos tornar inimigos da cruz de Cristo pela nossa forma de viver, de falar, pelas nossas escolhas e atitudes, porque muitos há dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Cuidado para não crucificar de novo a Cristo com a vossa vã maneira de viver, da onde o Senhor já vos retirou. Escolher as melhores coisas, escolher o reino de Deus, buscando as coisas que são do alto, diferente do jovem. Olhando para ele, Jesus o amou e disse: te falta uma coisa, vai, vende tudo quanto tem e dá aos pobres, e terá um tesouro no céu. Vem, toma a tua cruz e me segue. Meu amigo, para ele era uma cruz vender tudo e dar para os pobres. Aquele que uma tradução chama jovem, outro fala de mancebo, mas que na verdade era um homem, um líder, um príncipe, alguém que tinha o que perder. Na verdade, né, ele precisava entender que o Senhor, na cruz, ele iria riscar a cédula, como Paulo escreveu em Colossenses 2,14. Nós, enquanto pecadores, estávamos caminhando a passos largos para o inferno, mas Jesus nos amou e, riscando a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, as tirou do meio de nós, cravando na cruz. Então agora nós precisamos andar, pegar a cruz, seguir a Jesus pelo caminho. Tem uma palavra, né? Por isso que ele fala que ele é o caminho, a verdade e a vida. Tem uma palavra no Velho Testamento para caminho que é muito rica, que é derek, que é muito forte, que fala, né, da jornada, né, dessa trajetória. Combati o bom combate, acabei a carreira, acabei a jornada, né? Guardei a fé, como Paulo vai falar em 2 Timóteo. A direção é em direção ao alvo, em direção ao céu. Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Sim, a maneira, os hábitos, a forma como nós vivemos, como nós traçamos o nosso caminho, né? Referindo-se ao curso da vida, como nós permitimos que a vida ela venha a se dar, como nós direcionamos. Nós devemos permitir que o Espírito Santo guie o curso da nossa vida, referindo-se ao caráter moral, à transformação, o poder de Deus, como eu falei na aula passada, do dunamis, que
é poder de evidência, não somente para manifestar curas e milagres, mas também para transformar as nossas vidas. Sim, nós precisamos entender isso e valorizar a cruz. E dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e me siga. Disse Jesus em Lucas, registrado pelo médico amado em Lucas, capítulo de número 9. Zacarias ainda vai falar sobre esse homem. A Bíblia toda aponta para Jesus, o Cristo crucificado. A Bíblia fala do Cordeiro que foi morto desde a fundação dos séculos. Foi morto um cordeiro para vestir Adão e Eva, o cordeiro pascual, que aparece no livro de Êxodo, a rocha que foi ferida para dar água para as pessoas que estavam caminhando no deserto. Sim, toda a Bíblia Sagrada fala de Cristo, é o nosso Senhor Jesus. E Zacarias deixa registrado, que feridas são estas nas tuas mãos? E dirá: são feridas com quem fui ferido na casa dos meus amigos. Os judeus não valorizavam, pois acreditaram que era um escândalo. Muitos hoje não valorizam o sacrifício deste que é o Salvador das nossas almas. Ele adquiriu ferida na casa dos seus amigos, no caso os judeus. Sim, os edificadores não valorizaram aquela que foi chamada pedra de esquina, mas pelas suas pisaduras nós fomos sarados, pelo seu sacrifício, pelos cravos, que foram pregados nas suas mãos. Jesus, antes de ser crucificado, lá no Monte das Oliveiras, ele suou sangue. Alguns médicos dizem que isso só acontece em momentos de grande angústia, medo, aflição, terror, desespero, de modo que uma irritação tão grande faz romper os capilares, que são microveias, de modo que aquela hemorragia venha encontrar com o tecido da pele, misturando-se com o suor, o corpo venha se tornar negro, que é como o sangue em contato com o oxigênio vai ficando escuro, ali vai pegando aquela coloração meio feia, e assim Jesus suou sangue por aquele momento de angústia. Ele foi humilhado, ele foi espancado, ele foi chacoteado, cuspiram no rosto dele, enquanto levava as muitas chicotadas com um flagrum, preso com as mãos, senão ele estaria já lançado naquela poça de sangue. Enquanto ele era chicoteado, o chicote que tinha pontas de osso, pontas de ferro nas extremidades daquelas tiras de couro, que quando batiam arrancavam pele, arrancavam músculos, chegava a arrancar pedaços de órgãos, e à medida que iam batendo, iam contraindo todas as partes do corpo de Jesus. Depois pegaram espinhos. Os espinhos eu tive no deserto do Atacama, eu vi como é que é o espinho do deserto. É similar àqueles espinhos de Israel, são espinhos grandes, tão duros comparados ao cedro, e que entravam na cabeça de Jesus. Os médicos falam que o couro cabeludo, a região da cabeça, é um dos lugares que mais sangra, que mais dói quando tem contato com algo pontiagudo. Todo aquele sofrimento na cabeça daquele que seria chamado Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, carregou primeiramente uma coroa de espinhos no meu e no seu lugar. A Bíblia diz em Gênesis que por causa do pecado a terra produziria espinhos, e ele estava levando sobre a sua cabeça. Ele, que é o cabeça de toda a criação, estava levando a maldição de toda a humanidade, carregou uma cruz, uma parte da cruz, segundo acreditam alguns historiadores, por cerca de 600 metros. Ele já tinha falado: se pedirem para você andar uma milha, anda duas. Uma milha é 1 quilômetro e 600 metros. Agora ele seria colocado para fora da cidade, a cidade que ele amou, que ele quis, como uma galinha protege os seus pintinhos debaixo de suas asas, colocar Jerusalém. Jerusalém não quis, o expulsou para fora da cidade, cerca de 600 metros, diante de tão grande sofrimento que
que já tinha passado, agora carregar uma cruz que poderia pesar cerca de 50 quilos, uma parte de um madeiro que poderia pesar cerca de 50 quilos, para mais 600 metros, e ali sangrando, desfalecendo, levando aquele pedaço de madeiro, foi deitado sobre a parte da cruz, pregos entre 13 e 18 centímetros foram cravados na região dos seus punhos, rompendo seus tendões, e aquelas conexões neurais mostravam uma dor, uma aflição, uma angústia que chegava até o cérebro de Jesus e se ajuntava com todo aquele sofrimento que ele já havia passado. Foi pendurado o peso de todo o corpo, projetado para frente, projetado para baixo, cravos em seus pés fixavam uma pequena base na cruz, mas o peso fazia com que toda a sua musculatura se contraísse, e isso ia comprimindo não só os seus músculos, a sua pele, os seus órgãos e também a sua capacidade respiratória, e diminuindo, e ele, junto de toda aquela dor física, agora sofria também a dor emocional, e ele, angustiado, era asfixiado pelos órgãos que eram comprimidos, já sem força, segurados por aquele prego, terrivelmente humilhado. Pegaram uma esponja com vinagre, que era ainda mais para aumentar o seu sofrimento, enfiaram, depois de morto, uma lança para que se esvaísse todo o seu sangue por completo. Geralmente quebravam as pernas do condenado antes dele morrer, para que acelerasse o processo, o corpo se projetasse ainda mais para baixo e a asfixia fosse acelerada. Esse era o nosso Senhor Jesus, que bradou 7 vezes na cruz: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que faz. Pai, ei, ainda hoje recebe esse que estarás comigo no paraíso. Meu Deus, imagine você, imagine a mim, imagine a Cristo diante de tão grande angústia. Porque me desamparaste? A Bíblia diz em Isaías que só há uma coisa que faz separação entre nós e o nosso Deus, que são os nossos pecados. Mas Cristo não tinha pecado, era o pecado de toda a humanidade que estava sobre ele, e o próprio Deus não podia ver todo o pecado da humanidade sobre o seu filho. Ele não abandonou na sua humanidade e nem na sua divindade, mas diante do pecado da humanidade que estava sendo ali colocada sobre ele, ele ainda teve a capacidade de, diante de tão grande angústia, se preocupar com família, se preocupar com pessoas, se preocupar com amigos, falando para João: eis aí a tua mãe, falando para Maria: eis aí o teu filho. Ele teve sede, dando ainda o brado, aonde foi dado o vinagre, como nós falamos, e ainda clamou: está consumado. Não é o brado de derrota, mas é um brado de alguém que venceu e cumpriu o propósito, foi até o fim, sem renunciar, por mais doloroso que fosse o processo, ao objetivo que tinha sido traçado desde a eternidade. E isso incluía a minha e a sua salvação. Em toda aquela angústia, na hora que se já fechava o tempo, às 3 horas da tarde, aquela grande angústia, o salmista no Salmo 22, Davi fala: touros de Bazã me cercaram, como se figuras de demônios, não bastando todos aqueles homens, aquelas mulheres, aquelas pessoas que estavam ali ainda zombando: se tu és o Filho de Deus, desce da cruz e salva-te a ti mesmo. Essa mensagem da cruz é uma mensagem do sofrimento de um homem que era santo, que ensinou, que operou milagres, mas que veio mostrar o amor de Deus, e que no final ainda teve capacidade de perdoar, ainda diz: e foi até o fim, consumando todas as coisas. E ali, naquele momento final, ele falou: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Um terremoto aconteceu na terra, mortos voltaram à vida, e o véu se rasgou do céu até abaixo, mostrando simbolicamente que agora, por conta daquele sangue com ousadia, nós teríamos livre acesso ao Santo
dos santos. O sacrifício de Jesus, a angústia de Cristo, a cruz e tudo que nela passou o nosso Senhor, tudo que representava, tudo aquilo que apontava para Jesus e para a cruz, depois de ter padecido naquela cruz, depois de ter sido envolvido em lençóis limpos, colocado num sepulcro vazio por Nicodemos e por José de Arimateia, no terceiro dia ele ressuscitou. Sim, a cruz aponta para a salvação. A mensagem da cruz é uma mensagem que nos convida a nos arrependermos, porque pelo sangue precioso de Jesus nós alcançamos salvação. Sofremos com ele aqui, mas em breve, como ele ressuscitou, seremos também ressuscitados. Que Deus te use poderosamente, que a tua boca venha transbordar aquilo que está no teu coração, que o teu coração venha falar da mensagem da cruz, seja na escola bíblica, seja no evangelismo nas ruas, no seu trabalho, na sua escola, dentro da sua casa, na sua rua, dentro do púlpito, no altar, falando a mensagem da cruz, pregando o evangelho verdadeiro, esse evangelho que cura, liberta, salva, transforma, batiza com o Espírito Santo, renova, aquele que nos leva para o céu, a mensagem da cruz. Que Deus em Cristo te abençoe. Curta e compartilhe essa aula, deixa o seu gostei, sim, comenta lá nos comentários e, se Deus nos permitir, semana que vem a gente está de volta. Tenha um bom final de semana.